Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 3, item 29. Estamos falando sobre método, que seria uma avaliação sobre crenças e descrenças da existência da doutrina espírita. Vamos em frente? 29. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é convencido por certas modificações materiais, tal outro por comunicações inteligentes, a maioria pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que, para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição, e isso por uma razão muito simples: há de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de a ter visto. Ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. Muito bem. Imagine que nós entremos num lugar, numa sala, e pessoas estão à volta de uma mesa, em um estado de concentração, com suas mãos colocadas sobre a mesa. Essa mesa se levanta. Que o interlocutor faz perguntas e a mesa, virando para bater num único pé, passa a responder às perguntas através de pancadas. A princípio, olhando tudo isso, parece algo sobrenatural. Elevar uma mesa é contra as leis da física, a lei da gravidade. Para que pudéssemos compreender melhor, e Allan Kardec, ou melhor, o professor Rivaio, quando convidado a desmistificar esses fenômenos, buscando o charlatanismo, ele ficou observando e percebeu que não era só um movimento físico, mas que havia algo além. Por quê? Só um efeito inteligente poderia responder perguntas. Isso fez com que ele ampliasse a observação e fosse em busca de compreender, analisar e mais tarde explicar o fenômeno. Então, para muitas pessoas, param só no sobrenatural, de uma mesa mágica que levanta, de uma cesta que escreve, como foi o fenômeno seguinte às mesas girantes. Mas, para um estudioso, como é o caso do Kardec, e ele está defendendo a tese, vejam, o Livro dos Médiuns foi o segundo livro escrito da codificação. Então, nós estamos falando de 1861. O Livro dos Espíritos foi 1857. Então, ele está explicando e trazendo argumentos para pessoas incrédulas de uma coisa totalmente nova. Hoje, não vemos mais as mesas girarem, mas ainda existem fenômenos de efeito físico. Materialização, batidas, estalidos, imóveis, que acontece pelo processo mediúnico, mas muito diferente do que acontecia naquela época. Então, esse argumento que ele constrói aqui é para descrever a surpresa de alguém de ciência ver uma mesa se levantar sem o esforço de ninguém. Então, eles iam buscar uma explicação da falsidade, do charlatanismo. Mas a realidade é que era uma nova ciência que precisava ser estudada. E é a partir daí que Kardec desenvolve, então, esses argumentos. Por isso que ele diz,
a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. Então, se existe o observador na sua mente a possibilidade de acreditar que aquilo é um novo fenômeno, que é algo que a ciência ainda não pode explicar, então desperta nele a curiosidade para que ele busque essa informação, para que ele vá se desenvolver. Por isso a 4ª parte, né? Então, dá uma pontinha de esperança àquele que procura no fenômeno o estudo, a observação, métodos, como fez o professor Rivaio, que mais tarde é conhecido como Allan Kardec, né? Ele usou Allan Kardec como pseudônimo, mas nessa fase de observação, ele ainda era o ilustre pedagogo professor Rivaio. Bom, vamos em frente. 30. É útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pode senão receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo, em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar. Se espalha pela força das coisas porque torna feliz os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. Então, mais uma vez, dentre as pessoas que participaram dos primeiros fenômenos mediúnicos, alguns simplesmente negavam. Na nossa era, e já faz alguns anos, né, o padre Quevedo simplesmente dizia: isso não existe, mas era fato. Existia comunicação, ele observava o fato, mas ele estava convicto que aquilo era tudo mentira, que era uma enganação. Então, para ele, a negação era suficiente como argumento para descartar o fenômeno. Então, é aqueles que, mesmo vendo, não acreditam. Vale a pena perder tempo com isso? Não. O que Kardec diz aqui é que nós precisamos fazer a nossa parte. Acreditamos na reencarnação, acreditamos na continuidade da vida, e isso nos consola. Esse consolo que temos, essa serenidade que temos diante das provas da vida, ela vai servir de exemplo para outras pessoas que conosco convivem. E a verdade sempre prevalece. Então, não precisamos nos preocupar em tentar convencer o outro, mas em fazer a nossa parte, porque a satisfação do consolo da mensagem do Cristo sob a luz da imortalidade, a percepção da justiça de Deus na reencarnação, que nos dá realmente segundo as nossas obras, e não existem vítimas nesse universo infinito, tudo isso nos traz uma serenidade diante das provas, das expiações pelas quais nós ainda precisamos passar. O tempo vai trazer a verdade. Então, não precisamos tentar convencer ninguém, apenas viver os benefícios dessa doutrina, que nos consola, nos fortalece, nos dá coragem para vencer a nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores. Mais um trechinho? 31.
Perdão, eu não vou ler esse trecho porque ele é muito longo e o nosso tempo está curto, né? Vamos deixar esse trecho para a semana que vem. Então, encerrando por aqui, na semana que vem nós continuamos a partir do item 31, ainda do capítulo 3º, métodos. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, mestre incomparável, buscamos nas vossas palavras de amor, de consolo, de esperança, a certeza de que somos imortais, de que teremos novas chances e oportunidades, à luz dessa doutrina que abre suas portas para nos revelar o futuro. Que possamos a cada dia, fortalecidos pelo conhecimento, nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.